Olá, boa noite, bem-vindos a mais um programa Urbanidades, aqui pela TV Unisantos e também sempre pelo nosso site www.programaurbanidades.com.br, onde, como eu sempre lembro, existem pelo menos 80 boas opções para você andar pela internet, e, aliás, nem tem que andar pela internet, você tem que entrar no site e ver os programas que estão lá, com temas que envolvem a vida urbana e alguns até uma escapada dessa vida urbana. Mas enfim, é um prazer imenso ter você aqui com a gente e será mais ainda se você estiver no nosso site. O mesmo prazer que eu estou tendo de ter ao meu lado a professora Sandra Lia Rodrigues Franco, professora doutora daqui da casa, e que vai conversar com a gente. Ela veio com o Gustavo aqui, né, que é o filho dela, para falar sobre um tema que é bastante oportuno. No mês de abril, a gente teve o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Autismo, que eu vou querer explorar mais como tema, nos diversos níveis possíveis, mas que é um distúrbio que acomete, segundo pesquisas, 1% da população mundial. 0,8% de forma branda e 0,2% da forma atípica, né? Ou seja, é gente à beça. E eu nem sei dizer ao certo o que é isso. Por isso que você está aqui. Então, obrigado por ter vindo. Eu não quero que você seja técnico, eu sei que não é teu perfil, você fala assim, olha, um distúrbio assim, assado. Bom, não. Se uma pessoa leiga te pergunta sobre isso, o que você diz? Bom, em primeiro lugar, o autismo é uma síndrome, né? E síndrome significa vários sintomas. O que são esses sintomas? São comportamentos um pouco diferenciados, né? Então, o autismo vai se caracterizar por um comportamento, às vezes, repetitivo, uma dificuldade de socialização, uma dificuldade de percepção de metáforas, da subjetividade é bastante dificultada no autismo, uma hipersensibilidade ao som, né? Às vezes a criança, o adolescente, um som um pouquinho diferente, parece que ele se assusta. E eu diria que o que marca, às vezes, um atraso na fala também, e o que marca mesmo o autismo é a questão social. Então, são crianças, são jovens, né, adolescentes, enfim, que têm uma diferença na forma de se relacionar com as pessoas em geral. Porque a gente, quer dizer, o leigo, né, ele vai remeter a personagens, às vezes representados de autistas em filmes, né, um Rain Man da vida, ou algo assim, né, e que está sempre atrelado a essa dificuldade de socialização em algum caso, mas sempre se traz uma habilidade, entre aspas, específica que as pessoas têm. Isso é verdade? Faz sentido? Pode ser verdade, em algumas situações isso acontece realmente. De certa forma, agora com o DSM, que saiu, um manual estatístico de doenças mentais, que saiu publicado em 2013, o DSM-5, ele coloca várias síndromes que estavam separadas do outro DSM, ele coloca várias síndromes juntas, chamadas eu ia deixar o espectro. GC colocar o que é DSM, já deve ter aparecido bem. na tela, mas eu não sei o que é DSM. É um livro, né, falando de forma bastante, né, do senso comum, é um livro que mostra alguns transtornos mentais, né, alguns não, a grande maioria aparece ali. É um livro internacional. E nesse último DSM, que é o DSM-5, lançado aí final de 2013, se eu não me engano, ele mostra que nós temos agora um espectro autista. E nesse espectro autista encontram-se outras síndromes. Por exemplo, uma delas que é conhecida, que era a síndrome chamada síndrome de Asperger. Na síndrome de Asperger é que nós encontramos, em geral, algumas características marcantes que chamam a atenção por uma condição superior, mais acirrada nas questões cognitivas. Ou seja, existem habilidades, antes chamada síndrome de Asperger, que, por exemplo, uma pessoa que tem uma memória fabulosa. Eu ia comentar que no curso aqui de tradução, a gente tinha uma aluna já formada, a Marina. Sim. Que ela tinha, assim, uma aula seguinte eu comentava alguma coisa. Vocês não lembram o que eu falei aula passada? Ela, professor, o senhor falou, 2 pontos.
e citava 3 linhas exatas do que eu tinha Isso. falado, assim, nem que ela tivesse gravado e decorado em casa. A Marina era realmente um diagnóstico aí de síndrome de Asperger. Eu tive a oportunidade de conhecê-la, conheci a família, uma família muito gostosa, Sim. né? Sim. Enfim, e os Aspergers, eles têm essa condição. E tem uma outra coisa que eu não comentei, na voz, a entonação da voz, ela é muito por igual, não tem altos e baixos, eles têm como se fosse uma voz um pouco metálica. Então, quando ela diz 2 pontos e começa a explicar, esses 2 pontos não são, por exemplo, como uma aula que a gente, enquanto professor, fala assim, olha, gente, isso daqui é assim, 2 pontos. Em primeiro lugar, não. 2 pontos. Em primeiro lugar isso, em segundo lugar isso. Então, existe esta forma... Monocórdica quase, né? Monocórdica, exatamente isso. E, bom, tá bom, já me satisfez já. O que eu quero dizer é o seguinte, no caso do Gustavo, né? Claro, a quem eu agradeço de estar aqui junto com a mãe, né? Como você nota isso? Como é que você notou isso? Isso é, assim, como mãe, como é que é o processo? A história do Gustavo, eu acredito que seja atípica, né? Porque ele nasceu numa família, né, em que havia uma profissional da saúde, que era eu, trabalhava com síndromes, enfim. E o Gustavo me chamava a atenção porque ele demorou para falar. Ele foi falar quase que corretamente aos 7 anos de idade. Então, aos 3 anos, quando uma criança já fala fluentemente, com alguns erros de língua portuguesa, sem dúvida, o Gustavo ainda não se manifestava. Ele não tinha medo do perigo, ele tinha uma irritabilidade muito Como que grande. é não ter medo do perigo? Fala pra mim. Se ele estivesse atravessando uma rua, ele não parava para perceber se vinha carro ou não. Ele atravessava. Então, nós tínhamos que ir bem perto do Gustavo, o pai, que sempre foi muito presente, o Augusto sempre segurava na mão enquanto eu cuidava do Gabriel, que é o nosso filho mais velho. E essa falta de medo do perigo, isso nos preocupava. E uma certa irritabilidade, eu diria assim, uma labilidade de humor. Ora, muito feliz, com risadas gargalhadas, ora, muito choroso. E não era um choro porque estava bravo, não, era uma sensação que nós não sabíamos até onde ia. Então, às noites... introspecção? Ele era, sim, introspectivo e, ao mesmo tempo, ele percebia o ambiente e caía na risada. Então, ele alterava muito na questão do humor. Aí você, por esses traços, começou a identificar isso? Comecei a identificar uma fala diferenciada, monossilábica, né? E uma dificuldade de socialização. As crianças, ele fazia parte da escola infantil, claro. As crianças corriam, ele corria. Se as crianças continuassem a correr, ele corria junto. Mas se de repente o brinquedo acabasse, a brincadeira terminasse, ele às vezes continuava. Ele não percebia que ali houve uma mudança do desejo do outro. Essa é uma dificuldade bastante grande de perceber o que é que o outro quer dizer nas entrelinhas. Eu vou especular mais sobre isso. Vou falar de um livro que a Sandra escreveu. Mas isso vai ser no próximo bloco. A gente volta daqui a 1 minuto. Tá?